Olá, eu me chamo Dayan Siebra. Esse vídeo hoje é especificamente para você que tem um problema muito chato, que você vem lutando a vida inteira para se curar disso e não consegue. E talvez hoje nesse vídeo vá descobrir como vai ficar bom disso. Olha só, uma coisa chamada rinite alérgica. Você sabe o que é rinite alérgica? Rinite alérgica é aquele gogo, é aquela secreção nasal, é aquele negócio que entope o nariz, que você fica espirrando, o nariz fica assim, ó. Você já viu alguém assim, que acorda de manhã com o nariz inchado, entupido, só vai dormir espirrando? Essa geralmente é uma pessoa que tem rinite alérgica. Mas se você quer saber sobre os sete remédios naturais para tratar a rinite alérgica, começa logo descendo aqui, se inscrevendo no nosso canal e dando logo um like, porque esse vídeo está incrível. Tem pessoas que quando passam pela crise de rinite alérgica, passam semanas ou meses inutilizadas, sofrendo e sem saber o que fazer. Muitos brasileiros têm essa doença e pode se transformar numa doença crônica. Você sabe mais ou menos quantas pessoas possuem a rinite alérgica? Em torno de 25%, ou seja, a cada 4 pessoas, uma tem rinite alérgica. E ela comete a mucosa do nariz. Mucosa é aquela parte molhadinha de dentro do nariz. Você bota o dedo lá dentro do nariz, aquela partezinha molhada é a mucosa. E ela comete principalmente as pobrezinhas das nossas crianças que estão na fase escolar. Faltam aula, faltam prova, infelizmente, é terrível. Apesar da rinite alérgica ser uma doença que não mata, ela destrói a qualidade de vida do indivíduo. Pessoas acordam espirrando, pessoas atrapalham pessoas do seu lado porque não conseguem dormir. A rinite alérgica ela pode ser estacional, ou seja, pode vir simplesmente no inverno e no verão a pessoa não ter, ou às vezes ela pode vir constantemente na tua vida. Há pessoas que sofrem habitualmente todo santo dia de rinite alérgica. Será que você é uma delas? Quais são os sintomas habituais? A rinite alérgica ela se caracteriza principalmente por esses sintomas: espirros repetitivos, tosse, mucosidade aquosa, ou seja, é aquele líquidozinho descendo aqui, ó, e fica descendo aquela coisinha transparente que tem gente que às vezes até chupa. Já viu isso? Eu não tô mentindo não, gente. Você sabe que tem rinite alérgica, que você já chupou alguma vez. Coceira nasal, lacrimejamento constante, porque tudo aqui tá ligado, ouvido, olho, nariz, tá tudo ligado. Congestão ocular, a pessoa tem rinite alérgica e começa a sair remela do olho. Coceira ocular, o olho coça, que você fica vermelho de tanto coçar. E além disso, se a coisa se tornar muito crônica, as pessoas podem apresentar dor de cabeça, insônia, porque você não consegue dormir, falta de apetite, irritabilidade, claro, você passa a noite sem dormir, tossindo, espirrando, e até mesmo depressão. Porque se você passa muito tempo sem dormir, você vai entrar num quadro depressivo. Existem vários tipos de rinite. Por exemplo, existe a rinite medicamentosa. Existem pessoas que são viciadas em medicações para colocar, para desobstruir. E essas medicações, muitas vezes, acabam por tornar a pessoa viciada cronicamente e vão piorando mais ainda o quadro de rinite. Existe a rinite vasomotora, que é aquela rinite de pessoas que mudam de ambiente de uma hora para outra. Ou seja, estão no frio, aí vão para o calor, estão no calor e vão para o frio. Ou então sobe uma serra, vai para uma montanha, ou então entra num quarto com ar-condicionado, entra no quarto quente. Mas nós vamos focar aqui basicamente na rinite alérgica. Geralmente quem tem a rinite alérgica tem esse problema desde a infância. E nós chamamos de marcha da alergia, marcha alérgica. Geralmente essas pessoas alérgicas têm um componente genético muito importante. Então existe uma predisposição genética. E olha só, geralmente essas pessoas começam na infância com alguns órgãos tendo mais alergia, como alergias de pele, aí vão crescendo, aí vem a asma, e depois vem o nariz e depois vem os olhos. Então, de acordo com a idade, existe um órgão-alvo acometido. Hoje não chamamos apenas mais de rinite, chamamos de rinocinusite, ou seja, é muito difícil você ter só inflamação do nariz. Geralmente inflama também os seios nasais, são as cavidades aéreas com ar que nós temos na cabeça. Você sabia disso? Agora, a gravidade da doença, a genética é muito importante, mas a gravidade vai depender das tuas emoções, do que você come, como você se comporta também. Existem várias doenças que andam de mãos dadas com a rinite alérgica. Aí vão elas: sinusite, nós já falamos, asma, conjuntivite, otite crônica, que é aquela inflamação do ouvido, não é aquela que sai logo pus, estourou o ouvido do menino, já viram isso? Não, não é essa. É aquela que fica cronicamente e faz a criança, às vezes, perder a audição aos poucos. Um dos principais causadores da rinite alérgica é o ácaro. Para você que não sabe o que é o ácaro é um bichinho invisível praticamente aos nossos olhos, que é primo da aranha. Ele é um aracnídeo e vive nos lençóis, nos cobertores, na nossa cama, e ele se alimenta de resto de pele nossa. Então ele adora quando nós estamos dormindo e ele fica ali no travesseiro, nas cobertas da cama. E olha só,
para você melhorar a tua rinite, já antecipando para você, você tem que trocar várias vezes os teus colchões, as tuas cobertas, e de 6 em 6 meses, pelo menos, comprar um outro travesseiro. Tem gente que é tão miserável que usa o mesmo travesseiro há 20 anos. O travesseiro já está enrolando igual um macarrão de hidroginástica. Então a pessoa já não dá mais, a cabeça pega na tábua da cama e ele não tem coragem de trocar o travesseiro. Existem pessoas também que têm reações alérgicas, como rinite, ao pólen das plantas. Isso acontece muito na região sul do Brasil. Qual o diagnóstico e tratamento da rinite, que é o que você deve estar esperando? Se você sofre de algum desses sintomas que nós falamos, do nariz congestionado, várias vezes durante o ano, você tem rinite alérgica. Então você tem que procurar profissionais para isso. Pode ser um clínico geral, pode ser um otorrino, pode ser um alergologista, alguém que cuide de ti, se interesse pelo teu caso. E como evitar essa rinite? Tem várias formas de evitar. Você tem que controlar primeiro as tuas emoções. Você sabia que tem gente que tem rinite porque tem carência? Tem gente que tem rinite porque tem mágoa. Você pode não acreditar nisso. A maior parte dos médicos não acredita nisso. Mas eu trato pessoas no meu consultório, às vezes, curando as emoções. Procura um psicólogo, procura um padre, um pastor, sei lá, alguém que vai cuidar das suas emoções. Procura um coach. Você precisa, às vezes, curar traumas para poder se curar de alguma sinusite. Você pode estar achando que tudo que eu estou falando é besteira, mas entenda como apenas uma segunda opinião. Você tem que ter uma alimentação equilibrada, livre de glúten e lactose e com o mínimo de carboidrato possível. Você tem que envolver os teus colchões com películas anti-ácaro. Você tem que exterminar as baratas em casa. Barata também ajuda a rinite alérgica. Se você tem alergia a animais, você não pode ter animal em casa, gato ou cachorro. Eu amo cachorro e gato, inclusive tenho aqui em casa, mas se você tem rinite alérgica, infelizmente, você vai ter que repensar. Você não pode fumar e tem que se afastar de pessoas que fumam, porque o cigarro pode irritar tua mucosa nasal. E, infelizmente, a base da medicina tradicional do tratamento da rinite é corticoide nasal e antihistamínico. E nós sabemos que isso aí às vezes faz muito mal à saúde. Eu vejo pessoas no dia a dia tendo problemas de catarata precoce pelo uso de corticoide. Eu estou falando isso com propriedade. A minha esposa é oftalmologista e ela atende constantemente pessoas jovens com catarata pelo uso do corticoide nasal. E olha só, muitos casos de rinite têm cura. Não acredite naquela pessoa que diz rinite não tem cura. Se você tem rinite, você pode ser curado. Existem alimentos e remédios naturais que podem resolver o teu problema. Eu não sei se vai curar, mas podem fazer com que você não tenha sintomas. Então vamos lá, os 7 alimentos ou produtos que vão te ajudar a sair dessa rinite alérgica. E o primeiro deles é o alcaçuz. O alcaçuz ou regaliz é um arbusto muito utilizado na medicina tradicional chinesa e em outras culturas pelas suas propriedades anti-inflamatórias. Então você já sabe que é anti-inflamatório, ajuda no nariz. Mas é muito mais fácil usar um corticoide. O seu efeito é tão poderoso que ele já foi considerado um corticoide natural. A raiz do alcaçuz ela é indicada no tratamento da rinocinusite crônica. Além de desinflamar, ele também combate a tosse e a congestão nasal. Pode ser tomado como infusão, pastilha ou mesmo chupando a raiz para extrair seu sumo. Atenção, hipertensos e pacientes que já tiveram problemas com alcaçuz não podem usar ou tem que consultar um médico antes. Ou qualquer paciente que esteja usando alguma medicação crônica tem que consultar o médico para fazer uso do alcaçuz. Segundo, urtiga. Você, aqui para nós, já fez cocô no mato e já se limpou com urtiga? Espero que não. Eu também não. Só estou falando porque alguns amigos meus já fizeram. Então, urtiga é uma planta que tem no mato que quando você pega nela, ela queima. A urtiga também é usada para tratar a rinite alérgica. Ela é uma planta medicinal depurativa e ela ajuda a bloquear os efeitos da histamina que causa inflamação aqui no nosso nariz. E ela ajuda principalmente aquelas pessoas que têm alergia a pólen, ou seja, aquele produto da reprodução das flores das plantas. Também a urtiga também pode ser consumida como infusão ou como extrato manipulado muitas vezes, além de você poder preparar em sopas. E não se esqueça de utilizar luvas para não se queimar com a urtiga. Terceiro, o mel e o pólen. O mel contém pólen em pequenas quantidades. Por isso, na verdade, ele é praticamente uma vacina, porque ele faz você ir se acostumando ao pólen quando você consome em pequenas quantidades. Então ele reduz a reação alérgica na época em que há temporadas de pólen. Quarto, o chá verde. Chá verde tem potentes ações anti-inflamatórias também. Consuma 3 vezes esse chá verde por dia e você vai melhorar da tua rinite alérgica. Você pode também usar cápsulas manipuladas de chá verde. Quinto, a cúrcuma. Cúrcuma é uma especiaria excelente na cozinha, ajuda como tempero e ela, além de ser anticâncer, antioxidante, é anti-inflamatório também utilizado para rinite alérgica. Ela favorece o bloqueio da imunoglobulina que causa realmente a reação inflamatória. Sexto lugar, gengibre. Gengibre você já sabe que é um anti-inflamatório poderoso, também podendo ser utilizado no nariz. Sétimo lugar,
ômega 3. Então, você aprendeu os 7 produtos e alimentos que vão te ajudar a se curar da rinite. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo qual desses você já utiliza e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Viva com saúde, viva com paixão, um abraço no coração e uma vida sem rinite.